Queridos irmãos, eu sou a missionária Rosângela França e hoje eu trago uma palavra aqui para a nossa comunhão com o Senhor, né? Para nosso entendimento, para nós nos orientarmos, né? E mudarmos a nossa história diante do Deus que é todo-poderoso, né? Então, irmãos, Deus tem muito a falar nos nossos corações e hoje a palavra está aqui em Lucas 14, a partir do versículo 25, a parábola acerca da providência. Quantos de nós não estamos esperando uma providência em Deus? Quantos de nós não estamos precisando de uma providência de Deus? E quanto de nós não queríamos já ter tido uma providência de Deus? E quantos não estamos esperando futuramente uma providência de Deus? Então Deus, ele está em toda parte, em todo tempo, em todo lugar, né? Mas que nós venhamos assim a crer, a confiar que o nosso Deus é um Deus de providências, irmãos. Né? Na nossa saúde, Deus de providência na nossa área financeira, Deus de providência no material, Deus de providência no intelectual, Deus de providência nas situações que estivermos passando, né, de dificuldades. Deus é a nossa providência em tudo, irmãos. Quero te dizer que Deus hoje está sendo a tua providência na sede que tu está tendo aí de buscar o Senhor, na fome de comer a palavra dele, né? Deus está sendo aí a tua providência no que tu vai almoçar daqui a pouco. Deus está sendo a tua providência no que tu vai comprar daqui a pouco, né? Nessa compra que tu está fazendo, Deus está sendo a tua providência no teu sonho, Deus está sendo uma providência no teu amor, né? Naquele que tu tanto deseja e espera. Deus é o Deus de providência em todas as situações, irmãos. E não pense que vai ser na sua força, na sua coragem, na sua vontade, que as coisas vão vir como providência, não. A providência é dele e ele estende sim a providência. Pode observar que tem vezes que você está buscando, esperando, e a providência não chega. Às vezes chega uma calantozinha, assim, chega uma coisinha, mas aquela providência mesmo a qual tu está esperando, muitas vezes não chega, irmão. E às vezes a gente está precisando hoje da providência divina. Muitas vezes a gente precisa dizer não para algumas coisas, né, irmãos? E ver que o Senhor Deus amado é conosco em todas as situações. E Deus hoje me falou muito grandemente que eu devo ter reservas, irmãos, mesmo que ainda não tenha muito, mas um pouco tem que ter. Sabe, irmão, por quanto? Quando acontecer algo, né? Quando algo te surpreendeu, quando algo vir contra ti, tu ter ali para poder suprir a necessidade que tu tá. E não muitas vezes ficar só dependendo de uma outra pessoa, mesmo assim Deus usa, né, irmãos, até os nossos adversários, aqueles que vão contra nós, aqueles que nos criticam, nos falam mal contra nossas vidas, né, e bem, mas eu quero dizer que o Senhor também quer que tu tenha reservas, né? Reserva de oração, lógico, reserva de busca na palavra do Senhor, de obras, reservas também de dinheiro, irmãos, porque muitas situações, às vezes nós passamos por apuros, porque estouramos tudo, gastamos com tudo que vemos e não reservamos, irmãos. E essa reserva, ela vai te ajudar muito em situações. Você é preciso ter reservas. Mude o seu foco de gastar indevidamente muitas vezes, ou se precipitar com algumas coisas e depois ficar numa situação até de pedinte ou até de ficar lamentando porque não tem, né, irmãos? Então nós devemos bater a nossa boca, né, e esperar no Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória. Mas quando tu tiveres um pouco, que tu possa também se lembrar de guardar, deixar guardado, porque eu aprendi isso muito com minha mãe, de deixar uma reserva, porque a gente não sabe o dia do amanhã, né, irmãos? Então, muitas vezes somos pegos de calça curtas em situações, né, irmãos? Então diz assim essa parábola aqui, Lucas 14, a partir do 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhes:
Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, a mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não, não se pode ter, ser o meu discípulo, não ter, mas ser o meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta, né, primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que acabar, para que não aconteça de que, depois de haver posto os alicerces, não os podendo acabar, todos os que vierem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro e toma um conselho sobre os que, se com 10.000 pode sair de encontro do que vem contra ele com 20.000, né? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda ao embaixador e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é sair. Não, perdoa. Eu estou chegando aqui direito, por causa do lugar que está escuro. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Né? Nem presta para a terra e nem para o monturo, lançando fora quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Então, irmãos, perdoa pela leitura aqui, porque o lugar aqui está meio escuro e as vistas, né, já viu. Mas não é por isso que eu não vou voltar atrás para gravar novamente, não. Vai ser assim mesmo, para a honra, para a glória do Senhor. Então, o Senhor Deus Amado, Ele nos deixa aqui bem claro, né, que aquele que não aborrecer seu pai, seu irmão, sua mãe, os filhos, seja quem for, ou até a si mesmo, diz aqui a palavra do Senhor, esse não é digno de servir ao Senhor, esse não é digno de ser discípulo do Senhor, né, irmãos? Porque até nós mesmos, quando nós temos que nos aborrecer, a nossa carne, ela tem que ser aborrecida, se ela pecava, ela vai ter que abandonar aquele pecado ali. Se ela prostituir, ela vai ter que parar de prostituir para poder servir ao Senhor, irmãos. Não tem como servir a Deus fazendo coisas que não convêm, né? Então, que ele relata, né, muitas dessas coisas. Agora eu só ver, para clarear aqui. E qualquer que levar a sua cruz, né, e vier após mim, não pode ser discípulo do Senhor. Então, Deus está falando aqui que você tem que abandonar as coisas antigas, velhas, né, coisas que você fazia que aborrecia o Senhor, e agora você é uma nova pessoa diante do Senhor, né, uma pessoa mudada, querendo só das benesses do Senhor, né, esperando somente no Senhor, porque Ele é o único que pode nos orientar e nos dar o que é de melhor, né, irmãos? Então, Ele transforma a minha vida, a tua vida, basta que nós também queremos isso, né, irmãos? Porque não tem como servi-lo no lamaçal, não tem como servi-lo em lugares escorregadios, né, irmãos? Então, não tem como servir o Senhor assim. Ou você se limpa da sua condição para servir o Senhor, ou você se lambuza mais, não tem jeito. Né? Então, Deus deixa aqui bem claro. Ou tu serve a Ele de espírito e em verdade, ou tu segue aí os teus ídolos, segue aí a tua vida desenfreadamente, né? Mas com o Senhor não, tem que ter freio. Com o Senhor Deus tem que ter passo firme. Com o Senhor Jesus não pode ficar olhando mais atrás. Você está me entendendo? Temos que confiar somente nele. E aqui ele vai citando situações, né? Ele fala assim, olha, se por acaso
querendo alguém edificar uma torre, não vai se assentar primeiro para poder saber quanto que vai gastar para poder levantar essa torre? Não vai primeiro fazer as pontas para poder começar um trabalho e terminá-lo? Muitas vezes é assim o que Deus está querendo dizer. Muitas vezes começamos algo e não terminamos uma faculdade, muitas vezes não terminamos uma construção de uma casa, começamos, mas não terminamos. Tem coisas, reformas para serem feitas e não foi feitas. Muitas vezes compramos um carro, mas não demos conta de pagar, devolvemos. Então, isso serve para muitas coisas, né, irmãos? Ou até mesmo começou um casamento, mas não deu conta de continuar no casamento, né, irmãos? Às vezes, eu conheci até pessoas que tiveram filhos, não deram conta, entregaram para outras famílias cuidarem, né? Então, são muitas coisas que tem em nossas vidas, né? Então, é melhor se programar primeiro, o que diz aqui. E ele fala aqui também, assim, do rei, né? Caso um rei vai sair para uma guerra com 10 mil, ele só tem 10 mil guerreiros, ele só tem 10 mil no exército dele, como que ele, se ele não se assentar primeiro, fazer as contas, calcular e sabendo que o outro que vem contra ele só tem 20 mil, o dobro do que ele tem, ele vai conseguir entrar nessa guerra e ser vitorioso? Provavelmente não vai sair vitorioso, né, irmãos? Então, o Deus nos alerta aqui muito para que nós venhamos fazer as coisas com segurança. Você quer comprar um carro? Você quer comprar uma casa? Você quer comprar objetos para dentro da sua casa? Às vezes você tem um limite no cartão, você tem um limite na tua conta bancária, você tem um crédito disponível para você. Você já fez, sentou, se conscientizou do que você tem, se você vai dar conta de cobrir aquilo ali, realmente você vai ter, a longo prazo, você se garante, se você não está num órgão público, você se garante se é no comércio aí, você se garante que daqui a 2 anos você vai estar continuando a trabalhar naquele lugar para poder pagar, para poder honrar, você consultou a Deus, você tem certeza daquilo que você vai fazer, que você não vai ficar endividado, que você não vai dar um passo maior do que a sua perna. Então, irmãos, aqui Deus nos orienta isso dentro da própria palavra dele, de como nós conduzirmos as situações, as coisas. É possível de daqui a 2 anos, aconteceu agora uma pandemia, algo que se pensava que fosse ser rápido, já tem mais de 2 anos, 3 anos, nós estamos e ainda tem muitos casos acontecendo, né, irmãos? Então, já vai para o 3º ano. Então, irmãos, as coisas estão aí no mundo. Então, se nós não tivermos o braço forte do Senhor, tomando uma direção, nos dando um norte, nos direcionando, nos orientando, né, irmãos? Então, para isso, nós é que temos que chegar à presença do nosso Deus e queremos essas mudanças de vida, né? Então, o Senhor fala que de maneira alguma, você fazendo certas coisas, você é discípulo do Senhor. Você não dá o exemplo, você não faz as coisas certas, vai fazendo só por fazer e no chute. Não, irmãos, o Senhor fala que para poder andar nos caminhos dele tem que andar direito, tem que andar passo a passo, sabe, irmão? E esperando nele, confiando nele, e ele se diz que tudo se fará, né? E ele fala aqui no finalzinho, ele diz assim, bom é o sal, né? Bom é o sal, mas se ele estiver degenerado, né? Como ele pode adubar, né? Então, ele não tem como, né? Adubar. Então, irmãos, o sal ele tem que estar salgando, né? Ele tem que estar no ponto certo, né, irmãos? Ele tem que estar funcionando, né, irmão? Porque senão não vai ter como ser resolvido as coisas da tua vida, né? Não. Nós temos só o sal da terra, tem que estar na medida certa, né? Isso que eu quis dizer, irmãos, na medida certa. Essa é a palavra. Eu gostaria que os irmãos, assim, compartilhassem, dessem um like, se inscrevessem no meu canal. E a paz para todos os irmãos. Que todos possam refletir na palavra. Amém? Paz.